E aí, aqui é o José e sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível deste canal. No dia de hoje eu estou trazendo um vídeo de como comprar jogos mais baratos na Steam. Bem, antes de tudo temos que entender algumas coisas. A Steam ao longo do ano ela faz diversas promoções. Algumas delas fixas, como a promoção de outono, primavera, verão, que geralmente englobam um fator um pouco maior de jogos. Você vai achar de tudo aqui. Não tem um foco exato. Então você vai achar jogos de simulação, aventura, ação, corrida e assim por diante. E também temos os que têm alguma relevância, algum foco específico em algo. Como, por exemplo, quando lançou o Steam Deck. Quando lançou o Steam Deck, o console portátil da Steam, muitos jogos que já rodavam nele entraram em promoção, para justamente quem comprasse o console na época pudesse adquirir ele já e poder jogar no novo console deles. Ou algum outro tipo de evento aleatório que pode acontecer é o do mistério, onde muitos jogos com foco em resolução de mistério entram em promoção. Esses eventos são um pouco mais aleatórios, eles não têm exatamente uma data marcada, eles podem acontecer a qualquer momento, então são eventos que geralmente você não pode contar muito com eles. Porém, já esses outros eventos que são fixos, como esse que está atualmente na data de gravação do vídeo, que é a promoção de outono, ela engloba diversos jogos. Então é muito fácil de você achar algum jogo que você queira em promoção. Temos aqui alguns exemplos, por exemplo, Monster Hunter Rise, que eu já trouxe um vídeo lá no outro canal. Aqui ele está com 50% de desconto, tá de 140 por 70. Se andamos aqui para o lado, temos outros jogos como, por exemplo, Dead by Daylight, que está de 50 por 20. Se descemos aqui, Doom Eternal de 150 por 50. The Division de 90 por 27. Outer Wilds de 60 por 35. E assim por diante. E você vai achar os mais diversos estilos, categorias e afins durante esses eventos. Aqui embaixo já podemos ver bastante coisa. Existem jogos de simulação, como por exemplo Euro Truck. Temos alguns outros jogos de ação, como por exemplo Sekiro, Cyberpunk, God of War. Temos outros jogos, por exemplo, de esportes, como Forza, que é corrida, Fórmula 1, que também é corrida, FIFA e assim por diante. Mas aqui abaixo temos essas duas areazinhas aqui. As grandes ofertas e por até aqui. Se eu clicar aqui em grandes ofertas em promoção, eu vou poder ver as promoções que estão ocorrendo com uma maior relevância na plataforma. Por exemplo, o Forza Horizon. Ele é um dos jogos que estão em ofertas especiais. Nele, tá de R$200 por 66, 67% de desconto. Aqui ele dá uma boa resumida no que é o jogo. Então, Horizon Zero Dawn Complete Edition é um jogo de mundo aberto, aventura, com protagonista feminino, de um só jogador, em ação RPG, boa trama, pós-apocalíptico, robôs, ficções e assim por diante. E se você navegar por aqui, você vai achar diversos jogos baseados, é claro, no seu... como explicar? No seu estilo, no que você joga. Então ele vai te dar uma boa filtrada. E aqui embaixo temos alguns títulos populares, como Cyberpunk, Battlefield, Call of Duty, Persona e assim por diante. E aqui na outra aba, temos aqui também essa por até e um valor, no caso aqui é de R$20. Se você olhar aqui embaixo, que não veja mais, tem dois botões, por até 20 e por até 10. Eu vou olhar o de 20, porque o de 20 engloba os dois, porém existem muitos jogos bons que estão por preços baratíssimos. Aqui na área de R$20, por exemplo, Euro Truck custa 50, tá por 12. Civilization, que custa R$130, tá por R$12. Terraria, que custa 20, tá 9. E assim por diante. Jedi Fallen Order, que é um jogo maravilhoso, tá de R$200 por R$20. Tipo, é um preço bizarramente barato para um jogo desse. Naruto Shippuden Ninja Storm 4, outro jogo maravilhoso por um preço exorbitantemente barato, R$20. Jogos clássicos como Left 4 Dead 2 tá R$3. Borderlands 3 tá 20. Então, durante essas datas, muitos jogos entram em promoção. E geralmente são promoções bizarras. Porém,
Como não podemos sempre contar com os eventos, nós temos uma outra alternativa. Vamos começar com essa primeira alternativa que, às vezes, alguns jogos aqui na Steam estão em promoção e às vezes eles não estão em promoção e às vezes podem estar em outro lugar. E aí eu apresento a Nuvem. Nuvem é uma plataforma externa da Steam que vende chaves para os seus jogos. Como assim? Você pode comprar o jogo aqui e ir na sua Steam ativar. E aqui já temos alguns exemplos maravilhosos, como por exemplo o Shadow of War. Aqui ele está de 229 por 11 reais. Ele tem 14 dias para alguém comprar e esse horário. Se eu for olhar na Steam como está o Middle-earth Shadow of War, eu posso botar aqui Middle-earth. Aqui. Se você olhar o jogo aqui, pelo bagulho, se você comprar a Definitive Edition, tá a 15 reais, que seria a versão completa do jogo. Se você olhar aqui, ó, Middle-earth Shadow of War Definitive Edition, tá 15 reais. Mas se você olhar aqui na Steam, por exemplo, a Definitive tá 41. Então, às vezes, algumas promoções aqui na Steam estão mais caras do que em sites como a Nuvem. E esse aqui é um ótimo exemplo desse tipo. Você pode vir aqui na aba de todas as promoções e ver diversas promoções que estão disponíveis no site. Às vezes, alguns jogos que estão em promoção aqui não estão em promoções em outros lugares. E uma das vantagens da Nuvem é que ela também faz promoções para outras lojas. Outras lojas que eu digo outras plataformas, como por exemplo o Nintendo Switch. Você aqui na Nuvem também pode comprar algumas outras coisas. Se você descer aqui embaixo, você pode comprar PlayStation Plus, você pode comprar também gift cards. Você pode ver diversas promoções aqui baseadas em alguma empresa e também que tem uma área que digamos que é a área mais popular. São basicamente o que as pessoas estão comprando mais na plataforma, ou seja, geralmente quando a galera compra muita coisa é porque está muito barato ou está em alta. Como por exemplo os jogos de Lego. Se você ama Lego, provavelmente aqui é um dos lugares maravilhosos para você. Se você só olhar aqui quantos Legos tem, ó, 1 Lego, 2 Legos, 3 Legos, 4 Legos. Se você olhar, 9 reais, 6 reais, 4, 4,50. São preços baratíssimos. Que às vezes na Steam, algum jogo desses, por ser mais antigo, não está em promoção. Como por exemplo, deixa eu vir aqui e pegar o Lego Batman 3. Lego Batman 3 em Gotham. Se você olhar aqui, ele está custando 22 reais. Pô, é um preço barato até. Porém, se você olhar aqui na Nuvem, ele está custando 4 reais. Você pode vir aqui e comprar tanto por Pix quanto por cartão de crédito ou até mesmo boleto. Então você sabe, então você que sabe. Essa é uma das maneiras. A Nuvem e a Steam, elas são diferentes, são plataformas diferentes, porém elas vendem com o mesmo intuito. Alguns jogos aqui às vezes estão em promoções e na Steam não estão. Um outro site que eu vou apresentar é o SteamDB. Aqui no SteamDB você consegue olhar diversas informações sobre um jogo. Como por exemplo o que está em alta, os jogos mais jogados, como por exemplo o Counter-Strike, está com 503.446 jogadores atualmente, nesse momento, e são quase 2 da manhã na gravação desse vídeo. Temos outros jogos aqui, como por exemplo o Source CDK, que se eu não me engano é a galera que joga GTA V RP. Por isso que tem esse nome estranho, porque ele não é da Steam, ele é uma coisa externa. Se você pegar outros jogos, ou até outras coisas que não tem nada a ver, como por exemplo o Wallpaper Engine, tem 52 mil pessoas usando o Wallpaper Engine nesse momento. Você consegue olhar algumas coisas que estão em alta. Você consegue olhar os jogos que estão atualmente em alta, ou seja, tem 9 mil pessoas jogando Ori, porque Ori está com um preço extremamente barato. Isso também indica que alguns jogos provavelmente ou são lançamento, ou eles estão com algum desconto exorbitante. Por isso que tem muita gente jogando. Se você vier aqui na área de Sale, você consegue olhar todas as promoções e filtrar a moeda que você usa. Então, se você usar euro, ou seja, morar em Portugal, ou utilizar alguma outra moeda, como por exemplo, não sei, o peso uruguaio,
você consegue ver aqui, baseado no preço, os títulos que estão em maior popularidade. Se você olhar aqui, por exemplo, o Ori ele está em primeiro lugar aqui dos jogos mais baratos. Ele não necessariamente é o jogo mais barato, mas ele é um jogo que tem uma ótima avaliação e está com um preço menor. Ou seja, esses jogos que têm um preço exorbitantemente barato, eles ficam mais em alta quando também tem mais avaliação. E aqui você também pode botar alguns filtros, como por exemplo, você só quer DLC, tipo, você não quer DLC, só quer jogos. Você pode filtrar o seu sistema operacional, você pode filtrar alguma particularidade, como por exemplo, você não quer jogos de VR, ou você não quer jogos que tenham cloud gaming. Você pode filtrar alguma tag, como por exemplo, você não quer jogos, sei lá, de anime, você não quer jogos de esportes. Aí você pode vir aqui e filtrar, você pode filtrar um preço, você pode filtrar também um mínimo de reviews de um jogo. Reviews, basicamente, se você descer aqui na Steam, qualquer jogo vai ter isso. É isso aqui. É análise dos usuários, ou seja, review. São basicamente análises. Quando um jogo tem bastante análise, você pode vir nesse filtro aqui e definir que eu quero, no mínimo, por exemplo, 500 reviews. Ou seja, que no mínimo 500 pessoas fizeram alguma análise desse jogo, então indica que ele já tem uma boa confiança. Geralmente com pouca review, vai aparecer muitos jogos meio suspeitos, então isso aqui gera uma boa estimativa. Mas é claro, você pode tirar isso. Você também pode mexer no ranqueamento deles, como por exemplo, aqui todos os jogos que estão aparecendo aqui, eles são iguais ou maiores que 60% das avaliações. E aqui também pode definir o desconto, ou seja, aqui todos os jogos que aparecem, se você olhar, eles são iguais ou maiores que 50% de desconto. E aqui também, se você olhar, temos os jogos. Se você olhar, tem 3 tipos de cores aqui em jogos. Tem o azulzinho, tem o verdinho, tem o cinza e tem o vermelho, que não está aparecendo aqui nesse exato momento. Não apareceu. O azulzinho indica que são jogos que têm preços que estão, tipo assim, históricos. São os menores preços da plataforma até hoje. Um deles, por exemplo, é o Ori. Aqui no Brasil, com a moeda brasileira, está custando R$ 25,80 na Steam. Ou, por exemplo, o Yakuza, que está custando R$ 74,00. É um preço histórico de menos de 70% de desconto. Você também consegue olhar o ranqueamento dele, quanto tempo vai demorar para acabar a promoção, quando começou a promoção e quando ele lançou quando lançou o jogo. Se você olhar aqui, por exemplo, o Ori lançou em março de 2020. Se você olhar aqui, por exemplo, Left 4 Dead lançou em novembro de 2009. Então isso você consegue criar uma métrica também sobre jogos relevantes, de quando saíram e assim por diante. Então os jogos azuis são preços históricos, ou seja, é a primeira vez na plataforma que tem o menor preço possível para esse jogo. Os verdinhos são preços muito bons, são preços que estão extremamente baratos pelo que ele vende. Não é o menor preço, porém é um preço muito bom para as medidas. Como por exemplo Left 4 Dead, que já veio de graça há muitos tempos atrás. Ele está custando R$3, então ele tem 90%. Também temos algumas outras coisas, como por exemplo essa vermelhinha aqui. Se você olhar, está dizendo All Time Low. Esse All Time Low significa que esse jogo já chegou no mínimo de R$ 11,19. Só que ele está custando R$ 11,39. Por isso que esse preço não está vermelho. Por conta que é uma diferença de centavos tão baixas que simplesmente não mudam muito o preço final. Então por isso ele continua verde. Porém, mas se o preço tivesse exorbitantemente diferente, essa caixinha ficaria vermelha. E esse aqui basicamente mostra vários jogos que estão em alta, que tem uma relevância, tem uma certa avaliação dos usuários que estão em promoção. Se você pode ficar navegando por aqui infinitamente, e você vai achar diversos jogos. É claro, usando os filtros que você já predefiniu.
Você pode vir aqui, olhar para a segunda aba e assim por diante. Você vai descendo, ó, vários jogos aqui tipo, que nunca tiveram esse preço antes na história, que só tiveram agora. E aí aqui vão descendo baseados em relevância, baseados em avaliação, até chegar em um submundo que, sinceramente, os jogos estranhos da Steam acontecem toda hora. E aqui também eu posso só clicar, por exemplo, os nomes com... filtrar por nome, filtrar por porcentagem, filtrar por preço, ou seja, o jogo mais barato que tem aqui é esse Ninja Stealth, ele já custou 0 centavos, porque ele já veio de graça uma vez na vida, mas está custando real. Ou o jogo mais caro que tem na promoção, que é esse The Quarry, que está custando R$180 na promoção. Você também pode definir por ranqueamento, como por exemplo o Portal 2, está R$3. Você pode definir por quanto tempo vai acabar a promoção do jogo. Alguns jogos aqui meio que não tem exatamente uma data de término, porque eles não estipularam a data de término. E alguns outros jogos, como por exemplo Deathloop, vai terminar em 12 horas, ou seja, você tem 12 horas para comprar esse jogo. Você também consegue definir, filtrar por quando começou a promoção e também quando lançou o jogo. Como por exemplo aqui o Call of Duty Black Ops Cold War, tá 127, dizendo que lançou agora. É claro, ele lançou agora na Steam, mas ele já é mais antiguinho. E bem, vamos dizer que, por exemplo, você queira pegar um jogo aqui, filtrar um jogo qualquer, como por exemplo Rust, que é um jogo que está em promoção nesse momento. Aqui vai aparecer vários jogos com esse nome, então qualquer nome que você colocar aqui, ele vai tentar filtrar. Então se você escrever de um jeito estranho, tipo aí aqui, The Henry Stickmin Collection, The Bind of Isaac, The Room, The Slay of Spine, The Wolf Among Us, The Harry's No Game, que também é um jogo que eu já joguei em live, The Room, The Walking Dead, e assim por diante. Então você consegue filtrar basicamente aqui por qualquer coisa. Aqui na área do Rust, por exemplo, a gente consegue olhar mais algumas informações do jogo. Como, por exemplo, o código dele, essa coisa geralmente não é muito relevante. Quando foi lançado, quanto teve o seu último update, a empresa, quantos jogadores tem exatamente nesse momento, uma quantidade de reviews de positivas e negativas, e uma base nesse tipo, os estilos do jogo. E também temos o preço aqui em todas as moedas. Se você, por exemplo, mora no Brasil, nesse exato momento você compra o jogo por R$69. Se você, por exemplo, sei lá, morar no Canadá, seria 33,82. Eu não sei o quanto seria isso para a moeda de lá, mas varia. Euro, por exemplo, seria 26 euros. Esses preços variam de acordo com a região. Então, se você morar no Brasil vai ser um preço, se você morar em Portugal vai ser outro. Eles tentam dar uma equilibrada nesse meio tempo. Aqui embaixo também temos uma coisa chamada Price History, ou histórico de preço em português. Aqui ele armazena desde que esse jogo foi lançado até o atual momento dele, marcando todas as promoções durante toda a sua era. Como por exemplo aqui, que foi um evento de Open World Sale, que no dia 27 de maio de 2021 estava custando R$50. Porém, por que olhar esse bagulho de histórico de preço? Bem, esse histórico de preço, ele indica mais ou menos quando esse jogo entra em promoção. Como assim? Se o jogo fizer algum aniversário, ou só ficar em promoção em eventos, você consegue já tirar uma métrica de quando vai ocorrer esse evento. Como, por exemplo, esse jogo ficou em promoção no dia 24 de junho de 2021, custando R$37, na Summer Sale de 2021. Porém, se a gente for procurar aqui, quando foi de novo? Junho? Foi junho? Foi junho. Aqui. Mas tá mais ou menos parecido, ó. Aqui foi no dia 24, aqui foi no dia 23. Ou seja, nesses eventos geralmente ele entra em promoção. Esse tipo de jogo eu acho que eles não têm um evento específico. Esse jogo, por exemplo, não tem um evento específico de update ou de algo do tipo. Deixa eu ver se eu consigo achar algum jogo que tenha isso aqui. Aqui, por exemplo, eu consegui achar aqui um jogo que é o Street Fighter V,
que recentemente entrou em promoção e voltou para promoção. Esse tipo de jogo, ele, se você olhar, ele tem diversas promoções. Quanto mais baixo, mais barato ele fica. Quanto mais alto, mais caro ele é. Baseado, é claro, no preço inicial dele. Se você olhar aqui, em momentos aleatórios, tipo 3 de agosto, ele entrou em promoção. Ele não tem marcado um evento, como por exemplo aqui, que é o Halloween Sale. Porque esses eventos acontecem aleatórios? São eventos que podem acontecer, como aniversário do jogo, alguma atualização que aconteceu no jogo, algum personagem novo, competitivo, ou seja, mudanças aleatórias. Você consegue até acompanhar, mais ou menos, quando um jogo fica em promoção assim. Como, por exemplo, isso aqui é em 5 de agosto. Quanto é agosto aqui? Aqui, por exemplo, 3 de agosto, aquele 5 de agosto. Então, se ele conseguiu bater 2 anos, mais ou menos, nessa data, é porque tem algum evento nele, como lançamento de alguma coisa, ou algum campeonato. Então, é bom você ser atento a essas promoções que podem ocorrer de ano em ano. Você consegue analisar bem aqui, pelo bagulho. Porém, bem, eu acho que é isso. Muito obrigado a todos que estiveram presentes até este final do vídeo. E até amanhã ou outro dia. Uma boa noite, bons sonhos e até outro vídeo. Falou!